Olá, boas-vindas ao nosso Trends News, podcast que conecta tecnologia, inovação e tendências que estão mudando o mundo e, é lógico, as nossas vidas. Muitas boas-vindas aos nossos trenders da nossa comunidade de inquietos, que estão em todos os lugares e sempre, todas as sextas aqui com a gente. E aos queridos co-hosts de hoje, Juliano Kimura, Ana Flávia. Eu ia falar Veloso, mas ele faltou. E também Paulinho e Ale Uehara, trazendo aqui para vocês muito conteúdo, como sempre, muita coisa, muita discussão inteligente. E aí vou começar com uma pergunta. Você já se imaginou perdendo o controle do seu próprio passado digital? Talvez porque uma inteligência artificial decidiu que ele não era mais útil. Ou sentiu que a tensão financeira e a exaustão mental de uma geração que luta por propósito em um sistema que parece não entender? E o que dizer das nossas próprias palavras, pensamentos e até da nossa criatividade? Será que a gente está sendo sutilmente moldado por algoritmos que sequer a gente percebe? Enquanto tudo isso acontece, a ciência avança em saltos quânticos, prometendo reescrever o código da vida e da arte, com IAs, criando filmes e dados sendo armazenados em DNA. Pois é, eu sou a Nay Correia e a gente aqui está no episódio 180, pessoal. Veja bem quantas águas já rolaram aqui no nosso Trends News. E hoje a gente vai desvendar exatamente os desafios e as oportunidades dessas discussões para entender sobre como podemos manter a soberania e o que é essencial para nós, que é um assunto que a gente sempre discute aqui, já teve até Trends Talks falando e discutindo muito sobre isso. Sem falar que hoje a gente vai ter aqui um assunto especial que rolou aí nos últimos tempos com o nosso querido Kimura. Queremos todas as atualizações da CPI das Íris. Mas, para começar, eu quero trazer um questionamento que o nosso querido Renato Grau, em sua mais recente carta do especialista, que vocês podem ver aí nas redes de Renato Grau, lançou de forma brilhante. E ele fala o seguinte: e se a Irá decidir apagar o seu passado? Essa pergunta assusta, provoca ou nos pega desprevenido? A gente vive cercado de nuvens, de redundâncias automáticas e pensamos que os nossos dados não estão seguros, na verdade. Mas, como ele mesmo afirma, o que antes era uma gaveta digital, hoje é um cofre com fechaduras duvidosas e invisíveis, e muitas vezes com chaves fora do nosso alcance. Pensa comigo, você já perguntou se seus dados eles estão acessíveis daqui a 5, 10 ou 30 anos, eles estarão? Não só tecnicamente, mas juridicamente. Será que a gente vai ter permissão para acessar esses dados? Ou a gente vai depender de uma IA, ou de um fornecedor, ou de uma jurisdição, ou até mesmo de um histórico algoritmo que simplesmente decidiu reclassificar ali, arquivar, mover, ou, na pior das hipóteses, apagar o que era vital para ela? A carta do especialista, ela nos alerta. O armazenamento de dados deixou de ser uma função técnica para se tornar uma arena de poder. Os algoritmos decidem o que é prioritário e o que pode ser compactado, o que vai para as camadas frias e, sim, o que pode ser deletado para otimizar desempenho. E isso tudo com base nos padrões da sua própria navegação. Mas e os dados únicos? Aqueles que só farão sentido daqui a 5, 10 ou 20 anos? Então, o Renato Grau traz exemplos, por exemplo, como uma empresa de biotecnologia que perdeu 10 anos de anotações experimentais porque o sistema considerou redundante os dados não acessados nos últimos 36 meses. Um hospital digital viu seu acervo de imagens clínicas ser movidos por uma câmera de deep storage inacessível em tempo real por decisão autônoma de uma IA de otimização de custo. Então, esses não são bugs, são como ela coloca efeitos colaterais de uma lógica dominante para reduzir custo, aumentar a performance e eliminar o desnecessário para ela. Mas quem define o que é desnecessário? A IA não errou, ela simplesmente não sabia o valor simbólico, jurídico ou estratégico daqueles dados. Ela não foi programada
para esse contexto. E aí é que está a pergunta de Renato Grau. Você ainda tem a chave dos seus dados? Ou já entregou todas as decisões de acesso, retenção, descarte para um sistema que você nem sabe e que talvez você nunca saberá? É sobre isso que você vai poder ler em detalhes na carta do especialista de Renato Grau, e isso se conecta totalmente com as nossas discussões de hoje.